Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Espumas Flutuantes, de Castro Alves. Os poemas de um rapazinho de 17 anos, que dizia seus poemas em voz alta, emocionado, vibrante e um dos maiores poetas escravocratas do Brasil no século XIX. É uma palavra difícil, né? Difícil. Escravocratas. Esse é o único livro, né, do Castro Alves, vale dizer isso, né? E ele é uma seleção de poemas, né, desse livro que você eu fez. acho que é melhor a gente falar que ele é um poeta abolicionista, não escravocrata. Tá, tudo bem. Mas... Sim, o único livro publicado em vida. Mas todos os embriões, a gente já trouxe alguns deles aqui e a gente vai falar disso. É verdade, a gente volta a falar sobre o Castro Alves daqui a pouquinho, junto com você. Boa leitura! Espumas Flutuantes, de Castro Alves. Uma seleção. Mocidade e morte. E Porto avisto Porto, imerso nebuloso, o sempre noite, chamado eternidade. Laurindo. Lasciate ogni speranza, voi che entrate. Dante. Oh, eu quero viver, beber perfumes na flor silvestre que embalsama os ares. Ver minha alma adejar pelo infinito qual branca vela na amplidão dos mares. No seio da mulher há tanto aroma, nos seus beijos de fogo há tanta vida. Árabe errante, vou dormir à tarde à sombra fresca da palmeira erguida. Mais uma vez responde-me sombria, terás o sono sob a laje fria. Morrer, quando este mundo é um paraíso e a alma um cisne de douradas plumas. Não, o seio da amante é um lago virgem, quero boiar à tona das espumas. Vem, formosa mulher, camélia pálida, que banharam de pranto as alvoradas. Minha alma é a borboleta que espaneja o pó das asas lúcidas, douradas. E a mesma vez repete-me terrível com um gargalhar sarcástico, impossível. Eu sinto em mim o borbulhar do gênio. Vejo além um futuro radiante. Avante! Brada-me o talento n'alma e o eco ao longe me repete. Avante! O futuro no seu seio, entre louros e bênçãos dorme a glória, após um nome do universo n'alma, um nome escrito no panteão da história. E a mesma voz repete funerária, teu panteão, a pedra mortuária. Morrer é ver extinto dentre as névoas o fanal, que nas guia na tormenta, condenado, escutar dobres de sino, voz da morte que a morte lhe lamenta. Ai, morrer é trocar astros por círios, leito macio por esquife imundo, trocar os beijos da mulher no visco da larva errante no sepulcro fundo. Ver tudo findo, só na lousa um nome que o viandante a perpassar consome. E eu sei que vou morrer, dentro em meu peito um mal terrível me devora a vida. Triste as veros, que no fim da estrada só tem por braços uma cruz erguida. Sou o cipreste que ainda mesmo florido, sombra de morte no ramal encerra. Vivo, que vaga sobre o chão da morte, morto entre os vivos a vagar na terra. Do sepulcro escutando o triste grito, sempre, sempre bradando-me, maldito! E eu morro, ó Deus, na aurora da existência, quando a sede e o desejo em nós palpita, levei aos lábios o dourado pomo, mordi no fruto podre do asfaltita, no triclínio da vida, novo tântalo, o vinho do viver ante mim passa. Sou dos convivas da legenda hebraica, o estilete de Deus, quebra-me a taça. É que até minha sombra é inexorável, morrer, soluça-me implacável. Adeus, pálida amante dos meus sonhos, adeus vida, adeus glória, amor, anelos. Escuta, minha irmã, cuidadosa enxuga os prantos de meu pai nos teus cabelos.
fora louco esperar. Fria rajada sinto que do viver me extingue a lampa. Resta-me agora por futuro a terra, por glória nada, por amor acampa. Adeus. Arrasta-me uma voz sombria, já me foge a razão na noite fria. As Três Irmãs do Poeta. Traduzido de E. Burchard. É noite. As sombras correm nebulosas. Vão três pálidas virgens silenciosas através da procela irrequieta. Vão três pálidas virgens, vão sombrias, rindo colar num beijo as bocas frias. Na fronte cismadora do poeta. Saúde, irmão, eu sou a indiferença. Sou eu quem te sepulta a ideia imensa, quem no teu nome a escuridão projeta. Fui eu que te vesti no meu sudário, que vais fazer tão triste e solitário? Eu lutarei, responde-lhe o poeta. Saúde, irmão, eu sou a fome. Sou eu quem o teu negro pão consome, o teu mísero pão, mísero atleta. Hoje, amanhã, depois, que importa? Virei sempre sentar-me à tua porta. Eu sofrerei, responde-lhe o poeta. Saúde, irmão, eu sou a morte. Suspende em mim o hino augusto e forte. Marquei-te a fronte, mísero poeta. Volve ao nada, não sentes nesse enleio teu cântico gelar-se no meu seio? Eu cantarei no céu, disse-lhe o poeta. O adeus de Teresa. A primeira vez que eu fitei Teresa, como as plantas que arrasta a correnteza, a valsa nos levou nos giros seus, e amamos juntos, e depois na sala, adeus. Eu disse-lhe a tremer com a fala, e ela, corando, murmurou-me, adeus. Uma noite entreabriu-se um reposteiro, e da alcova saía um cavaleiro, ainda beijando uma mulher sem véus. Era eu. Era a pálida Teresa. Adeus, lhe disse, conservando-a presa, e ela entre beijos murmurou-me, adeus. Passaram tempos, séculos de delírio, prazeres divinais, gozos de empírio. Mas um dia volvi aos lares meus. Partindo eu disse, voltarei, descansa. Ela chorando mais que uma criança, ela em soluços murmurou-me, adeus. Quando voltei, era o palácio em festa, e a voz dela e de um homem lá na orquestra preenchiam de amor o azul dos céus. Entrei. Ela me olhou branca, surpresa. Foi a última vez que eu vi Teresa. E ela, arquejando, murmurou-me, adeus. O coração. O coração é o colibri dourado das veigas puras do jardim do céu. Um tem o mel da ganadilha agreste, bebe os perfumes que a bonina deu. O outro voa em mais virentes balsas, pousa de um riso na robente flor. Vive do mel, a que se chama crenças, vive do aroma, que se diz amor. Hebreia. Flos campi elilium covalium. Cântico dos Cânticos. Pomba da esperança sobre um mar de escolhos, lírio do vale oriental, brilhante, estrela vésper do pastor errante, ramo de murta a recender cheirosa. Tu és, ó filha de Israel formosa, tu és, ó linda, sedutora hebreia, pálida rosa da infeliz Judeia, sem ter o orvalho que do céu deriva. Por que descoras quando a tarde esquiva mira-se triste sobre o azul das vagas? Serão saudades das infindas plagas, onde a oliveira no Jordão se inclina? Sonhas acaso quando o sol declina a terra santa do Oriente imenso? E as caravanas no deserto extenso? E os pegureiros da palmeira à sombra? Sim, fora belo na relvosa alfombra,
junto da fonte onde Raquel gemera, viver contigo qual Jacó vivera, guiando escravo teu feliz rebanho. Depois, nas águas de cheiroso banho, como Susana a estremecer de frio, fitar-te, ó flor do Babilônio rio, fitar-te a medo no salgueiro oculto. Vem, pois, contigo no deserto inculto, fugindo às iras de Saul, embora Davi e eu, se Micol tu foras, vibrando na harpa do profeta o canto. Não vês? Do seio me goteja o pranto, qual da torrente do cedro um deserto. Como lutara o patriarca incerto, lutei, meu anjo, mas caí vencido. Eu sou o lótus para o chão pendido, vencer o orvalho oriental brilhante. Ai, guia o passo ao viajor perdido, estrela vésper do pastor errante. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Eu, que a pobreza de meus pobres cantos dei aos heróis, aos miseráveis grandes. Eu, que sou cego, mas só peço luzes, que sou pequeno, mas só fito os Andes. Canto nesta hora como o bardo antigo das priscas eras, que bem longe vão o grande nada dos heróis, que dormem do vasto pampa no funéreo chão. Duas grandezas neste instante cruzam-se, duas realezas hoje aqui se abraçam. Uma é um livro laureado em luzes, outra uma espada, onde os lauréis se enlaçam. Nem cora o livro de ombrear coto sabre, nem cora o sabre de chamá-lo irmão. Quando em loureiro se biparte o gládio do vasto pampa no funéreo chão. E foram grandes teus heróis, ó pátria, mulher fecunda que não cria escravos, que ao tron da guerra soluçaste aos filhos. Parti, soldados, mas voltei-me, bravos. E qual moema desgrenhada altiva, eis tua prole que se arroja então, de um mar de glórias apartando as vagas do vasto pampa no funéreo chão. E esses leandros de Helesponto novo se resvalaram, foi no chão da história, se tropeçaram, foi na eternidade, se naufragaram, foi no mar da glória. E hoje o que resta dos heróis gigantes, aqui os filhos que vos pedem pão, além a ossada que branqueia a lua do vasto pampa no funéreo chão. Ai, quantas vezes a criança loura seu pai procura pequenina e nua, e vai brincando com o vetusco sabre, sentar-se à espera no portal da rua. Mísera mãe, sobre teu peito aquece esta avezinha que não tem mais pão. Seu pai descansa, fulminado cedro, do vasto pampa no funéreo chão. Mas, já que as águias lá no sul tombaram e os filhos d'águias o poder esquece, e grande, é nobre, é gigantesco, é santo, lançai a esmola e colhereis a prece. Ó, dai a esmola que do infante lindo por entre os dedos da pequena mão, ela transborda, e vai cair nas tumbas do vasto pampa, no funéreo chão. Há duas coisas neste mundo santas: o rir do infante, o descansar do morto. O berço é a barca que encalhou na vida. A cova é a barca do sidéreo porto. E vós dissestes para o berço: avante! Enquanto os nautas que ao eterno vão, os ossos deixam, qual na praia as âncoras do vasto pampa no funéreo chão. É santo laço, em que hoje aqui se estreitam de heróicos troncos os rebentos novos. É que são gêmeos dos heróis os filhos, ainda que filhos de diversos povos. Sim, me parece que nesta hora augusta os mortos saltam da feral mansão. E um bravo, altivo de além-mar partindo, rola do pampa no funéreo chão. E esse foi Espumas Flutuantes, de Castro Alves. Interessante que nesse livro estão reunidos várias poesias dele, né? Que ele foi escrevendo assim ao longo do seu crescimento, né? Durante os seus estudos de direito, e ele
tem várias coisas assim autobiográficas, especialmente nessa seleção de 5 que trouxemos aqui. Principalmente o primeiro deles, né, que é Mocidade e Morte, nasceu com o nome O Tísico, esse poema. O Tísico? Que ele teve um grande ataque, assim, foi escrito numa certa noite de outubro, quando ele teve uma crise de tosse muito intensa, né, o Castro Alves contraiu tuberculose, provavelmente da mãe, que morreu tísica, com 34 anos, né, bem jovem. Provavelmente entre infância e adolescência ele contraiu a doença, e ele então manifestou essa doença, assim, em alguns momentos da sua vida. Sim. E acabou morrendo dela, né, de tuberculose. Não só disso, né, ele teve um acidente que ele deu um tiro no próprio pé, num dia, numa caçada. Tiveram que amputar o pé dele. Né? Daí agravou bastante a situação de saúde, né. Mas foi assim, né, digamos que tá lá no papel, foi tuberculose, né, e com 24 anos também. Exatamente. Por isso que eu abri aqui falando que é os poemas de um rapazinho de 17 anos, porque grande parte deles, por exemplo, Mocidade e Morte, que nasceu como O Tísico e depois ganhou esse nome para vir para Espumas Flutuantes, ele tinha 17 quando ele escreveu, né? E ele foi muito admirado como poeta, assim, nesse sentido, muito jovem, porque também fiz questão de trazer aqui na abertura. Ele escrevia os seus versos para serem lidos em voz alta, com muita emoção, com muita eloquência. E assim ele ficou todo conhecido na Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, diversos estados brasileiros conheceram. Tanto é que se ouvia falar desse menino, Castro Alves, e o José de Alencar e o... Como que é o nome do outro famoso, importante? Rui Barbosa. O Machado de Assis? Ele estudou com o Rui Barbosa também, então, né? O José de Alencar e o Machado de Assis estavam ansiosos por conhecê-lo pessoalmente. É, famosinho. Eles queriam muito conhecer pessoalmente o Castro Alves, né? E tanto é que esse encontro veio a acontecer mais no fim da vida dele. Mas enfim, dá pra se enxergar isso como aquela visão que a gente tem, né? De que poesia era uma forma de entretenimento também, né? Então as pessoas se reuniam nas casas pra declamar poesias. Então, essa era a forma de passar o tempo. Hoje eu tô no século XIX, Lucas, porque eu tô lendo esse livro aqui, que é a biografia do Castro Alves, que é do Alberto Costa e Silva. E nesse livro, ele conta, por exemplo, o piano, esse elemento piano, né? Toda casa que se prezasse era um móvel indispensável para a residência, né? E as moças tinham que saber tocar, mesmo que tocassem mal, mas tinham que saber tocar, porque as salas com esse móvel, elas tinham ali um local de música e dança. De forma que a gente hoje tem a televisão, né? Que meio que faz, era o piano. Que faz tudo, né? Pela gente, e ainda, olha só, a gente tem tanta facilidade e a gente tem tanto lixo, né? Então a gente tem tudo na mão e muitas vezes escolhe ver a coisa mais culturalmente inexpressível possível ali, em vez de ir atrás de algo que vai te elevar, né? Então a gente tem essa facilidade, mas mesmo assim. Mas você que tá ouvindo, a gente sabe que não é assim, né? Porque se você tá no nosso podcast é porque você aprecia literatura e cultura, né? Olha o que fala aqui, que Mocidade e Morte é uma elegia antecipada para si próprio, inconformada e dilacerante, na qual faz o entusiástico elogio à beleza da vida, a fim de tornar ainda mais terrível a certeza da morte próxima. Né? Então como você falou, a gente entrou na conversa ali e não falou, né, que é o primeiro poema, então ele contemplando essa morte que ele já sentia que estava vindo. Né? E ao mesmo tempo contemplando essa beleza da vida, porque ele começa de uma forma muito comovente. Eu quero viver. Né? Ele começa falando isso, eu quero viver, beber perfumes, o seio das moças é tão bom, etc. Ele fala todo esse tipo de... né? Porque também ele até tem uma historinha engraçada, que quando ele se arrumava assim pra sair, que ele ia na frente do espelho, ele dizia algo do tipo... Papais que se cuidem, mas o Dom Juan está à solta, sabe? Tipo, colocar o seu chapéuzinho e... tem um bigodinho assim, um cabelinho tipo o Timothy Olyphant, né? Não, eu posso até mostrar aqui. Não, é o outro Timothy, né? O Timothy Clement. Que agora é a sensação das Eu achei aqui essa foto, enfim, tá nesse livro, é bem legal, assim. Ele, aos 16 anos, tem uma fotinho dele aqui, que é muito a cara dele, assim. Aqui, ó, essa aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver. Pra quem tá no YouTube, gente. Quem tá no YouTube, e bases no YouTube. Mas então,
A verdade é que ele não passou dificuldades financeiras no seu crescimento, né? Eu vou entrelaçar essa biografia junto com as poesias hoje pra gente fazer um episódio diferente, Lucas, porque a gente fez uma seleção de 5, né? 5 poemas desse livro, 2 deles são maiores, né? Esse que a gente tá falando agora, Mocidade e Morte, e o último, que é Hebreia, né? Hebreia ele escreveu para 3 irmãs judias. E ele traz muito essa questão da cultura judaica, né? Essa contemplação da cultura judaica nessa poesia. Ela tem uma característica bastante épica, né? Assim, é algo que se assemelha um pouco a Navio Negreiro e Vozes da África. Até assim, ó, gente, você leitor de ouvido, se não ouviu, tem que ouvir. Esses 2 poemas são fundamentais para você saber o que é Castro Alves em sua construção poética e, mais que isso, saber o que é o Brasil, né? O que passou essa situação, né, do Brasil escravocrata ali, principalmente no século XIX, esse momento em que ele viveu, cresceu e teceu sobre isso, né? É muito importante aí a gente tem aqui no Leitura de Ouvido, então é um dos episódios assim mais intensos que a gente já fez, 2 dos episódios, né? Que são episódios separados. Na época que a gente só fazia o poema ou o conto sem essa discussão do final que a gente tem hoje, né? Era só o poema lá. E é muito intenso mesmo, e daí você entende também porque que ele era chamado, né, de poeta dos escravos ou cantor dos escravos. O cantor dos escravos. Mas tem muita curiosidade por trás da biografia dele e tem relação com essa escravidão do Brasil, e eu vou fazer questão de contar aqui os fatos mais importantes. Eu tô animadíssima porque é a primeira vez que a gente discute o Castro Alves, né? Como você falou, a gente trouxe Vozes da África e o Navio Negreiro, são muito emocionantes. Né? Eu desafio você a ouvir sem chorar. É verdade. Porque eu chorei até pra gravar, né? Então eu revelo isso aqui, principalmente em Navio Negreiro. Foi algo muito intenso também, porque a gente fez naquele momento que deu aquele movimento social, Black Lives Matter. Black Lives Matter. Que aconteceu tudo aquilo, né? E enfim. Então o mundo tava comovido. Mas As 3 Irmãs do Poeta é uma das poesias que tá aqui nessa seleção de Espumas Flutuantes. E essas 3 irmãs para ele são a indiferença, a fome e a morte, né? É um poema curto, mas muito intenso. O Adeus de Teresa é para mostrar que ele escreveu muito sobre o amor também. Não foi só esse poeta social, né? Ele escreveu sobre vários temas. Até tem um outro que se chama O Laço de Fita, que também está entre os principais de Espumas Flutuantes que a gente não trouxe, que também é um poeminha assim de paixonite, sabe? De amor e tal. E tem ainda O Coração, que são 6 versos, né? 2 estrofes de 3 versos, mas é uma poesia assim muito lírica. Então entrou aqui na nossa seleção, e eu acho que Espumas Flutuantes foi o momento assim em que ele largou os poemas dele, meio que como aquela garrafa lançada ao mar, assim, sabe? Pra ir flutuando e chegando nas pessoas. Faz sentido com o nome também. Espumas Flutuantes. Muito bonito esse nome. Nesse livro, ele traz algumas traduções que ele fez, porque ele estudou, né, proficientemente outros idiomas, principalmente o francês e o latim. E ele traduziu tudo do Victor Hugo, porque ele é muito fã do Victor Hugo e do Lord Byron, né? Inclusive ele se autodeclarava byroniano, né? E daí o romantismo, que é o movimento em que ele se encaixa dentro da literatura, ele está na 3ª geração romântica. Né, que daí essa 3ª geração era classificada como hugoniana, né, que justamente do Victor Hugo, né, do poeta francês, que a gente já trouxe aqui também, ou condoriana, né, porque essa coisa do voo do condor. Ele usava muito, né, na poesia o condor, fala em várias poesias dele, ele usa como... Condoreira seria, eu falei a palavra. Ele usa como símbolo de liberdade. Inclusive no Navio Negreiro tem a parte, né, do Albatroz. Lá né? é Albatroz. Albatroz. Que também tem esse senso de liberdade aí do pássaro. Na águia, né? Na ave. Mas então a palavra é condoreira, tá? Eu falei condoriana antes. Enfim, ele era filho de um médico, né? Que é o Antônio José Alves. Esse médico, ele tinha posses. Que é para esperar passar o caminhão das 5 horas. Sempre passa. E a mãe dele se chamava Clélia Brasília da Silva Castro.
essa mãe, tem uma história curiosa atrás até da própria mãe, que a mãe dessa mãe, que seria a avó dele, morreu muito cedo. E a mãe dele foi criada por uma cigana, sabe? Então até alguns falam que os traços do Castro Alves, assim, eram semelhantes a essa avó que criou, sabe? A mãe, assim. Nossa. Mas, tipo, não era nem de sangue, mas era uma cigana, assim, e entrou, assim, pra biografia como algo bem interessante. Ela se chamava Ana Viega. Então, o próprio pai e mãe eram, na concepção deles como criança, foram de casamentos ilegítimos, assim, tipo, ou seja, filhos fora do casamento, né, de relações ilegítimas. Então já vem dali essa questão toda. Mas o pai se tornou médico, né, tinha um hospital, então ele tentou dar o maior possível de respaldo para os filhos, né, ele teve vários irmãos, o Castro Alves. O irmão mais velho era meio louco, acabou se matando quando o Castro Alves estava para entrar no curso de Direito, isso abalou bastante ele. Eles foram juntos para estudar no Recife, logo depois que a mãe morreu, mas ele ficou assim muito abalado com a morte da mãe, esse irmão mais velho, e acabou não resistindo, ele tirou a própria vida, né? E o mais novo também acabou tendo um acidente e ele se foi. Mas ele teve várias irmãs e as irmãs se casaram com os melhores amigos dele, então essa coisa assim da sociedade, sabe? A gente vê muito rolando assim na biografia. Muito cedo, ainda antes de ir para estudar Direito, o Castro Alves estudou num colégio, que foi o primeiro colégio ali da Bahia mesmo, onde se construiu tipo um palco para declamar poesias, sabe? E ele ali então, com apenas 14 anos, deslanchou assim pra isso, sabe? Ali ele já ganhou esse certo respeito nesse sentido, mas eu não vou negar, Lucas, ele era um estudante desleixado, sabe? Sim. Ele adorava. Ele tentou entrar na... Lembra aqueles alunos que ficam desenhando no caderno? Ele era desses. Sim, tipo eu. Tá, obrigado, eu acho, por me comparar com o Castro Alves. Não, mas daí, inclusive, ele tentou entrar ele não conseguia entrar, né, na faculdade de Direito, ele era reprovado 2 vezes, daí até que ele conseguiu entrar finalmente, ali, acho que na 3ª tentativa. Então, eu me identifico com isso de ficar desenhando e não prestando atenção. Acho que até por uma certa aversão à autoridade, sabe? Tem pessoas que nascem meio que com isso, né? E daí ter a autoridade ali do professor, você... tem meio que aversão, pode ser isso também. Talvez. Enfim, o pai dele um pouco depois se casa, uns 3 anos depois, com uma jovem viúva, a dona Maria Ramos Guimarães, que era viúva de um traficante negreiro chamado Lopes Guimarães. E ela continuou os negócios do marido. Então, olha o drama, né? Toda a família do Dr. Alves, né, se mudou para o casarão da viúva, que ainda fazia tráfico, né? De escravos, meio por baixo dos panos, porque a essa época assim já se fazia uma lista de quem seriam os possíveis traficantes e tentavam abater, né, esse tipo de pessoa. Mesmo assim, ainda não estava abolida a escravatura no Brasil. Alguns países, como Inglaterra e tal, já tinham abolido, tanto é que os ingleses, eles meio que faziam ronda assim no mar e qualquer navio suspeito, eles eram autorizados a abater, enfim, capturar para averiguar se estava traficando ou não. Né? Tem muita coisa assim rolando por trás dos panos, né? Uma batida no navio. Então eles foram morar no sobrado, né, na grande casa dessa mulher, que realmente era um casarão, assim, é descrito aqui quantas janelas com varandas de ferro, enfim, que tinha, né? E ela ainda mantinha essa situação. Mas, paralelo a isso, então ele foi com esse irmão mais velho para estudar. Vai dizer que meu microfone tá errado. Mas captou, agora eu mudei. Eu falei muito já pra nunca ter captado direito. O que pode acontecer é ele ter captado mais sons ambientes, né? Enfim, mas tudo bem. Então, em Recife, quando ele foi se preparar ainda para entrar no curso de Direito aos 16 anos, como você falou, ele já começou a ter as crises de tuberculose, né? Tanto é que ele chegou a voltar um tempinho pro sertão para ver se o ar livre... Mas olha, as cidades eram uma loucura nessa época. A gente tem que dizer que tudo era jogado na rua, né? Inclusive, à noite, os escravos tinham que carregar os tonéis gigantes, todos os detritos humanos pro mar ou pros terrenos baldios. Então, você imagina o que era a cidade, né? Sim. Então...
para quem tava adoentado, morar no interior, assim, no sertão, fazia todo sentido, porque não tinha tanto lixo ao ar livre, assim, né? Tanta sujeiralhada mesmo, né? Que as cidades eram algo muito nojento. É difícil de imaginar, né? Hoje a gente vê uma poça correndo ao ar livre, às vezes vem um cheirinho, você já fica, nossa, que coisa, né? Imagina o que é todo mundo fazendo na rua o tempo inteiro. Enfim, quando ele conseguiu finalmente, como você bem falou, entrar em direito, né? E ele fez alguns amigos que você relacionou aí, né? Você falou que ele era... o Rui Barbosa, eles estudaram juntos, né? Os dois, ele e o Rui Barbosa. O Tobias Barreto também foi um grande amigo dele. Eu quero trazer num próximo episódio o Tobias Barreto. Não no próximo, né? Em alguns próximos. Ele declamou um poema que se chama Um Século. E esse poema fez todo mundo aplaudir ele de pé por muito tempo. Então, essa coisa da eloquência, né? E nesse poema que está o embrião para o Navio Negreiro e para Vozes da África. Então, por isso que é interessante, assim, a gente citar tudo isso, né? Mas foi realmente uma vida muito curta, né? Só 24 anos e... Os escravos, de modo geral, nas poesias dele, era devotado aos seus, nobre, altivo, valente, reto, era muito guerreiro, né? Então, essa visão, essa linha de defesa, assim, foi o que ele ergueu. Tanto é que ganhou essa alcunha, né? De o cantor dos escravos. Muito bom. Isso aí. E eu tô homenageando ele hoje. Tossindo também. Tá falando menos. Você foi abatido. Mas estamos aí gravando. Você quer trazer mais alguns detalhes sobre a vida aí de Castro Alves? Tem tanta coisa para ser dita, mas acho que a essência é justamente essa. Dá para dizer que ele foi apaixonado pela Eugênia Câmara, que era uma atriz de teatro, 10 anos mais velha que ele. Ele fez uma poesia para ela... onde ele dizia, provavelmente foi pra ela, né, cogita-se que tenha sido pra ela, e ele dizia que não podia revelar o nome, né, dessa pessoa, porque ele tinha medo, né, medo de tudo que poderia acontecer, né, naquela sociedade. Ela 10 anos mais velha, ela tinha fama de destruidora de casamentos, enfim, eles acabaram indo juntos para São Paulo, né? E daí ela largou ele. E depois também ele desandou de vez, foi para essa caçada onde deu tiro no próprio pé sem querer. E daí agravou tudo e ele acabou morrendo aos 24. Nossa, que coisa, né? Intenso, trágico. Que história aí do Castro Alves, que viveu só 24 anos, mas viveu muita coisa, né? Uma história muito... cheia de reviravoltas. É muito louco porque a boemia, se esperava a boemia dos românticos, sabe? Se esperava esse comportamento. A gente não falou que ele era romântico. Eu falei da terceira geração romântica, ogoniana. Então não prestei atenção. Mas isso... Tá vendo aquele aluno que fica com o caderno desenhando? Eu tô desenhando Tá fazendo um desenho no seu céu mental enquanto eu falava. Eu não peguei, mas enfim. Tem muita coisa interessante e tem outras poesias maravilhosas. Esse próprio Um Século, quem sabe a gente possa trazer um dia, né? E averiguar esses embriões ali de Navio Negreiro e Vozes da África. Vale muito a pena. Tem que ser conhecidas essas poesias. Com certeza, trouxemos assim aqui. Assim como tem que ser... Fale. Não, a gente ia falar que a gente trouxe ele depois de muito tempo, né? Que os poemas do Castro Alves que a gente fez foram lá no comecinho do podcast e a gente trouxe de novo agora, né? Eu tinha até a impressão que a gente tinha feito mais um dele, mas não, né? Ficaram esses dois lá atrás. Que a gente, mais uma vez, a gente recomenda, né? Você ir lá e ouvir esses dois para conhecer bem o lado de poeta dos escravos do Castro Alves. Que essas que a gente trouxe aqui, de certa forma, não tocam muito nesse assunto, né? E eu gostei justamente por isso, porque é variado, né? Mostra todo esse ele até se chamava, dizia que tem um gênio dentro dele, um gênio indomável, né? Então ele mesmo admitia, apesar desse comportamento, né, meio fora das regras no ambiente escolar, né, ele produzia muito. E ele sentia isso, esse impulso, assim, de produzir, né? Isso aí, verdade. Então, volta lá e escuta esses dois aí. Se você também quer ajudar o nosso podcast
ir pra frente cada vez mais. Mais além. Você estando aqui ouvindo com a gente até agora, a gente já fica super agradecido de você estar aqui com a gente, ouvindo essa análise também. Mas se você quer apoiar ainda mais a gente, você entra lá em apoia.se/leitura de ouvido, que tem nosso financiamento coletivo mensal lá. Então, contínuo tem o nosso financiamento, ou você pode fazer um Pix direto para leituradeouvido@gmail.com, que é a chave do Pix. Daí vai aparecer meu nome lá, Lucas, daí você já confirma. Mas não se preocupa que ele divide comigo, tá? A gente paga as contas juntos. Tá no meu nome lá, mas eu divido. É que as dívidas eu coloco no nome dele. E também você vai entrar aqui nos nossos apoiadores executivos, não, nossos produtores executivos do Leitura de Ouvido, que a gente fala o seu nomezinho aqui no final, que são eles. Abaixa um pouquinho pra enxergar melhor. Sim. Com a luz. Que o nosso Kindle, ele não tem a luz própria, ele precisa da luz para a tinta digital funcionar bem. Adalberto Machado Santos. Adriana Mairink, coeditora Infinita Lisboa. Anderson Luiz Fernandes. Betânia Nascimento. Bruno Ítalo Farias Cruz. Bruno Guedes com o Grupo Danco. Cristiane Bastos Cota. Cláudia Lubin. Daniela Caroline de Camargo Veríssimo. Isabel Araújo Alves. Jaqueline Conte. Kênia Garcia Bento Torquato. Lilian Renert. Marcelos Machado. Maria Lúcia Riquibardi. Nariel Arruda Borba. Raimundo Gabino dos Santos. Rosângela Marquesi. Sérgio Juarez Rico da Luz. Silvia Schmidt. E Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. E, mais uma vez, se quer nos apoiar, apoia.se/leitura de ouvido ou pelo Pix, leituradeouvido@gmail.com. Você imagina que Salvador, até 1850, o tráfico de escravos era o motor econômico da cidade? Forma de economia ali, né? Movimentava tudo, todas as instâncias eram movimentadas. E quando a pessoa tinha um pouquinho de grana, o primeiro comportamento que ela pensava é: vou comprar um escravo. Porque isso dá uma certo poder, né? Tipo, hoje eu vou comprar um iPhone. Dava esse certo status, né? Então, triste, mas é uma parte do nosso país aí que a gente não pode esquecer, né? Não pode deixar lá no passado e esquecer. A gente tem que lembrar e trazer isso pra hoje também, né? Ver se a gente tá repetindo essas coisas. É verdade. Em outras instâncias com outros comportamentos, né? Mas algo muito semelhante. Eu só quero finalizar trazendo as datas dele. O nascimento dele foi em 14 de março, né? Foi nesse mês que acabou de acabar. Em 1847. Nasceu numa fazenda, assim, perto de uma cidade que depois se chamou Tucuriba. É quase Curitiba, Turitiba. É uma coisa assim. Mas não importa, porque não é mais o nome, né? Não, hoje se chama Castro Alves, o lugar. Castro Alves na Bahia, então tem uma cidade em homenagem a ele. E ele morreu dia 6 de julho de 1871 em Salvador, Bahia. Então fica aí a nossa homenagem para o jovem poeta Castro Alves. A gente espera que você tenha gostado e a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.